Convido também para proferir a palestra A Litigiosidade no Judiciário Brasileiro, em especial no trabalhista, aspectos sociais e números nacionais, o excelentíssimo juiz José Guilherme Vaz Werner. E espero que vocês possam tentar empreender dele um pouquinho, dessa questão dos números da litigiosidade, porque ele implantou muitas dessas coisas no CNJ. Ele foi o responsável, era a área dele de atuação, já desde antes, quando ele era juiz auxiliar, ele já trabalhava nisso lá, e depois também como conselheiro foi quem encabeçou todo esse trabalho. Obrigado por esse trabalho, obrigado por ter vindo, e seja bem-vindo. Obrigado, doutor Lúcio. Queria fazer um agradecimento aqui especial à desembargadora Maria Leda, a diretora dessa escola judicial, e dirijo todos os demais agradecimentos e todos os meus cumprimentos a todos os presentes na pessoa do doutor José Lúcio Munhoz. Não preciso dizer que esses 2 anos que estivemos juntos lá no CNJ nos tornaram amigos, né? Pessoas que têm muito em comum, e passei a admirar o doutor Lúcio cada vez mais, né, pela sua atuação, pela sua preocupação sempre em ensinar tudo aquilo que ele sabia como pessoa, né, como juiz, né, como um gestor, né, de primeira. Quem não conhece os eventos de magnitude internacional que foram organizados pelo doutor Lúcio, né? Isso mostra um pouco dessa gigantesca competência, dessa gigantesca capacidade de entender e de gerir tudo aquilo ao que ele se dedica. Então, é com grande satisfação, Lúcio, eu agradeço muito mesmo a presença aqui, é uma honra estar aqui presente nessa escola, verificando a programação, né, não só de hoje, mas essa programação que o Dr. Lúcio descreveu aqui, que vai ser cumprida pela escola, é que eu vejo o porquê da Justiça do Trabalho, né, ter tanto sucesso na sua organização. Eu tive a oportunidade de ir lá no CNJ, conhecer um pouco mais de cada uma das justiças em geral, e a nossa conclusão, né, um tanto óbvia, né, para quem conhece esses 3 ramos da justiça, é que a Justiça do Trabalho realmente é aquela que consegue utilizar os seus recursos de uma maneira bastante eficiente, né? Talvez da melhor maneira dentre os demais ramos da justiça brasileira. Então, mais uma vez, eu queria dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui. Vou trazer um pouco dos números do nosso judiciário, dos números nacionais do judiciário, né? São números impressionantes, né, que estão no nosso dia a dia. E, bom, posso falar dali? Vou usar ali o púlpito para falar, que acho que é melhor ficar de pé. O primeiro número que eu queria mostrar é esse aqui, né? É um número impressionante. Lá no CNJ, Lúcio, quando a gente recebia delegações até de outros lugares, de outros países, e era sempre praxe utilizar um tradutor, quem era de outros lugares ouvia esse número de processos que tramitam no judiciário e não acreditavam, achavam que era um erro do tradutor, pediam para confirmar, é isso mesmo? E é um número realmente impressionante, né? Um número que não tem igual nos maiores países do mundo. Então, esse é o número que é colocado no nosso colo para que nós possamos gerir. Nós temos que nos livrar desses números. Como que a gente faz isso? É muito difícil, né? Vejam só, voltando aqui, que desde 2009, quando começaram a ser medidos esses números, o número de processos que passam pelo nosso judiciário nacionalmente aumentou em 20 milhões. Né? Grande parte desse aumento, nós sabemos, é porque o judiciário não consegue dar conta dos processos que entram. Aquela fórmula básica de qualquer juízo, de qualquer vara, que temos que julgar aquilo que entra, não tem sido cumprida. Por quê, né?
Desses 102 milhões de processos, 23,3 milhões são casos novos. Entram a cada ano, né, entraram no último ano, segundo o último relatório do CNJ, 27 milhões de casos novos. 2 milhões a mais que 2011, né, caiu um pouquinho em relação ao ano de 2014, esses números se referem a 2015, mas ainda assim um número impressionante. São 90 tribunais para lidarem com esses números todos, né, divididos dessa forma, 80 bi de despesas, o orçamento, na verdade, falar em despesa às vezes é um pouco diferente, mas o orçamento desses tribunais é de 80 bilhões, né, cresceu 20 bilhões em relação a 2014, né, um crescimento imenso, representa 1,3% do PIB, né, é o maior orçamento proporcional ao PIB dentre diversos países da Europa e das Américas medidos. É disparado o país que mais gasta recursos com o judiciário é o nosso. Isso também é um número a se pensar. Essas despesas seriam divididas assim entre esses tribunais. O que consome mais recursos é a Justiça Estadual, né, a Justiça do Trabalho consome ali cerca de 20%, né, dessas despesas. Eu fiz aqui uma indicação desse volume, né, da Justiça do Trabalho, 16 bilhões, 485 milhões de reais alocados para a Justiça do Trabalho, né, um volume que cresceu 4,9% desde 2014. TRT 12, uma pequena parcela desse valor. Aqui seriam as despesas da Justiça do Trabalho, né, em relação ao TRT 12. E aqui, esse slide mostra o número de unidades judiciárias, né? Esses 90 tribunais se dividem em 15.773 unidades judiciárias, né? A Justiça Estadual tem 64,4%, a Justiça do Trabalho cerca de 10% desse volume. O TRT 12, os senhores me corrigem se eu estiver errado, tem 60 unidades, né? Representa 3,8% desse volume. E aqui eu fiz um slide indicando, e senhores, um parênteses, né? Eu acho que todos nós, juízes, precisamos conhecer esses números, né? Nós precisamos conhecer um pouco do que é o judiciário para o qual todos nós nos dedicamos, até para que nós possamos, eventualmente, informar alguém melhor, né? Ou corrigir alguma informação equivocada, né, que alguém tenha a respeito do funcionamento do judiciário. Acho que é um dever de todos nós conhecermos aquilo, né, a que nós nos dedicamos tanto. E eu fiz aqui um slide baseado nas informações do relatório, né, indicando ali o custo médio por unidade. Né, acho que é meio covardia fazer isso, né? Os tribunais superiores são 4 unidades, né? O STF não está aqui no relatório. O STF está fora do relatório Justiça e Números. Né, mas isso aí é meio covardia fazer, porque não dá muito para comparar isso. E eu peguei, então, o custo médio por unidade por cada justiça, né? E aí já ficou uma coisa mais fácil de comparar, né? 10 milhões, mais ou menos, que é o custo médio por unidade. Unidade aqui seriam varas, né? Varas ou tribunais, né? E, então, o custo médio por unidade da Justiça do Trabalho seria de 10 milhões, mais ou menos. Empatado com a Justiça Federal. Se a gente for fazer isso, eu só trouxe esse slide, Lúcio, porque nós estamos em casa, né? Me considero em casa. E esse slide poderia ser mal interpretado. Não é que cada juiz custe isso, tá? É bom esclarecer. Esse é o orçamento médio que está alocado, dividido pelo número de juízes de determinada justiça. Então, ali, pelos tribunais superiores, né, seriam quase 45 milhões, né, de reais alocados para cada magistrado.
eu tirei aqui os tribunais superiores e fiz aqui o custo médio por magistrado, o orçamento atribuído, alocado, né, em relação aos números de magistrados, né, por cada justiça. Justiça estadual, 4 milhões, Justiça Federal, 6 milhões e Justiça do Trabalho, 5 milhões. Esse é o custo, né, dessas 3 grandes ramos da Justiça. Trouxe também um slide para a gente ver como que essas despesas são distribuídas. Pessoal, bens e serviços, né, e bens e serviços representam só 11% do volume de recursos destinados ao judiciário. Nós, no judiciário, utilizamos 90%, né, desses recursos para pagamento de pessoal e despesas relativas a pessoal, né? Então, essa composição, né, de despesas é mais ou menos dessa maneira. Trouxe também, acho importante a gente saber, a distribuição dos processos, né, por essas justiças. Os casos novos, aqueles 27,3 milhões de processos, são distribuídos dessa forma entre os tribunais. A gente vê uma certa proporção realmente entre o volume, né, de processos, o custo, né, o volume de despesas alocadas para cada uma das justiças, dependendo do seu tamanho. Claro, a justiça estadual, né, pelo seu volume, pela quantidade de processos, né, também vai ter essa repercussão proporcional no número de casos novos distribuídos. Esses são os casos pendentes, aqueles casos que não foram resolvidos no período examinado pelo relatório. Já vejam que, comparando com o slide anterior, eu voltei aqui, né, comparando com o slide anterior, em que há aqui 70% de casos novos para a Justiça Estadual, por exemplo, né, 14,9% para a Justiça do Trabalho, a gente terá já nos casos pendentes, aqueles não resolvidos, olha só, aumentando aí significativamente na Justiça Estadual, diminuindo, né, um pouco na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, mostrando que a Justiça Estadual, por exemplo, não tem sido eficiente, né, para conseguir resolver os seus casos novos. Os casos novos na Justiça do Trabalho, né, envolvem cerca de 4,3 milhões, né, de processos. Foi o único ramo da Justiça em que houve um aumento dos casos novos em relação ao período estudado pelo relatório anterior. No relatório anterior, para esse relatório, apontou-se uma queda, pequena, mas uma queda, no número de casos novos. Já a Justiça do Trabalho foi a única que apresentou uma majoração nesse volume de casos novos. Quem sabe, talvez, a crise que vem assolando o país, né, desde pelo menos 2014, tenha algum reflexo nisso. Os índices de conciliação também são importantes para a gente verificar. Os senhores estão notando que eu procurei apresentar, e estou procurando apresentar aqui, um panorama geral dos grandes números, né, do judiciário como um todo e dividido, em alguns casos, por ramo de justiça. É interessante que, ao se comparar o índice de conciliação das demais justiças, das grandes, né, Justiça Federal, Justiça Estadual, com a Justiça do Trabalho, se vê a grande diferença, né? E isso aqui reflete o grande volume de investimento pessoal, né, até orçamentário, para o processo voltado para a conciliação. Se a gente chegar a examinar o TRT 12, então, a gente tem um índice de conciliação, né, para qualquer tribunal estadual, para qualquer vara ou unidade da Justiça Estadual ou mesmo da Federal, um índice de se invejar, 39,4%, quase 40% de conciliação, né? É importante a gente ter a ideia desses números. Força de trabalho, né? O relatório do CNJ chama força de trabalho os juízes, os servidores, os estagiários, juízes leigos, todo mundo que trabalha ali, né, ao largo dessa função judicial. Voltando aqui, nós somos 17 mil magistrados, né? Não somos poucos, não. Muitos dizem
querem nos comparar com a Alemanha, querem nos comparar com outros lugares, mas esse índice de magistrado ou de juiz por 100 mil habitantes é um índice que nos compara internacionalmente com vários outros países. Então, nós estamos ali na média, né, junto com os Estados Unidos, que tem 9 juízes por habitante, né, junto com a maior parte dos países da Europa, que tem até menos que isso, às vezes um pouco mais, mas estamos num valor razoável, né, se comparados com outros lugares. Temos 278 mil servidores mesmo, né, não estagiários, servidores mesmo. Esse seria o número de funcionários da Força Auxiliar, que auxiliam na prestação jurisdicional. E esse número também impressiona, né? O número de processos por magistrado. Cada magistrado no Brasil, acho que é um número que todos nós podemos usar, né, para informar os outros, o número de processos por magistrado no Brasil também é o maior do mundo. A gente só perde para, eu acho que Liechtenstein, porque lá só tem um juiz. Mas aqui, cada juiz tem a seu encargo 6.600 quase processos para julgar. É um número também impressionante, né? Um número muito grande. Já a Justiça do Trabalho é um pouquinho menos que isso, 3.005. Isso gera uma produção, né, também significativa. 1.760 processos julgados por magistrado. Né? 1.760 processos julgados por ano por magistrado. Muita coisa, né? Processos baixados, esses julgamentos pelos juízes, né, pelos magistrados, levam a que a cada ano sejam baixados 28 milhões de processos, 28,5 milhões de processos. É um número também imenso. Superou, nesse caso, o número de casos novos. Por isso que a produtividade do judiciário como um todo foi de 104%. Né? Uma produtividade que, como o CNJ vem chamando ultimamente, o índice de atendimento à demanda, 104%. Se nós conseguíssemos fazer isso todos os anos, o estoque de processos também baixaria, né? Mas acontece que o estoque ainda é muito grande, ainda existe muitos processos para serem julgados. Aqui eu fiz uma comparação, né, entre os grandes ramos da justiça, né? A Justiça do Trabalho foi a verdadeira campeã nesse ponto, com 105% de atendimento à demanda, mas as outras também não foram mal, né? Cadê? As outras também não foram mal, um pouquinho menos que isso. Trouxe um slide mostrando também o índice do TRT-12 nesse ano, 96,8%. Não é um índice de 100%, mas mostra também um nível grande de produtividade. Aqui são 1.760 magistrados, 1.700 por magistrado, né? Produtividade dos tribunais superiores, 7.703 processos. A nossa, da Justiça do Trabalho aqui, né, 1.279. A Justiça Federal chega a 2.169. Né, uma produção realmente de se invejar. Mas, apesar de tudo isso, senhores, eu queria trazer esses números também, apesar de tudo isso, o nosso esforço ainda não conseguiu afastar esse número, que é a taxa de congestionamento. O que é isso, né? Em outros países, a gente utiliza uma taxa, eles chamam de clearance rates, que é uma taxa de liberação, taxa de solução, né? Mas é porque os números lá permitem que use esse termo. Aqui a gente precisa usar taxa de congestionamento, porque, olha lá, quase um quarto, né, quase um quarto dos processos é que são resolvidos. Quase 75% dos processos continuam, né, sem solução de um ano para o outro. É isso que mede a taxa de congestionamento. Dentre os processos que ingressam em determinado ano, né,
72,2% deles não conseguem ser resolvidos naquele ano. Essa é a ideia da taxa de congestionamento. Ou seja, a fórmula básica de gestão de uma vara não está sendo cumprida. Aqui também fiz um comparativo entre os grandes ramos da justiça. A Justiça do Trabalho também está de parabéns nesse ponto, taxa de congestionamento muito abaixo da Justiça Estadual, por exemplo, muito abaixo da Justiça Federal, com 54,2%, mas ainda assim é um número, infelizmente, ainda grande. Taxa de congestionamento aqui no TRT, 56%, cresceu um pouquinho em relação à Justiça do Trabalho em geral. E trouxe também o índice de processos eletrônicos, é um indicador importante, O processo eletrônico é uma esperança, de muitos para que esse volume, para que essa ineficiência que o judiciário vem apresentando, possa ser tratada de alguma maneira. No Brasil como um todo, nós temos aí 55,7% de processos eletrônicos, tem crescido a cada ano. Tem tido uma aceleração muito grande, A gente vê isso no dia a dia. A Justiça do Trabalho é a que mais se dedicou a transformar os seus processos em processos eletrônicos, 77,1%. Aqui no TRT, estamos em 56%, mas com a aceleração desse tempo de transformação. E o relatório também traz um dado importante, que é o tempo de tramitação médio dos processos. 1,62 ano, é uma medida estatística, difícil de enxergar às vezes, mas não chega a ser um tempo também tão grande assim. O problema é a execução, O tempo de tramitação médio na Justiça do Trabalho é menor ainda, menos de 1 ano. A Justiça Estadual é a que mais atrasa, 2,8 anos. Aqui no TRT, os senhores estão de parabéns, 0,7 ano é o índice o tempo de tramitação médio do processo até a baixa. E eu acho que muitos desses números refletem o trabalho, não só do judiciário como um todo, mas da Justiça do Trabalho em particular. A Justiça do Trabalho, como alguns viram no relatório, é aquela que detém a maior parcela de casos, nesse volume de casos novos, nesse volume de processos em tramitação, que são as reclamações trabalhistas, é o tipo de caso individual mais recorrente em todo o judiciário, reclamação trabalhista. Mais do que as ações cíveis de maneira geral, mais do que qualquer outro tipo de ação. E eu trouxe apenas um slide para mostrar os tipos de assuntos mais recorrentes e o percentual deles dentro da distribuição na Justiça do Trabalho. Mas eu sei que vai haver aqui palestras específicas para falar sobre a Justiça do Trabalho e sobre o TRT-12, então deixo isso para depois. Bom, senhores, pode se parecer um pouco chato, Lúcio, esses números todos. Eu acho que é importante a gente conhecer o que a gente faz, mas esse foi o primeiro passo. O CNJ começou, foi instalado em 2005, e já em 2005, ou já de 2005, é o seu primeiro movimento em prol de uma conscientização do judiciário, dos tribunais como um todo, acerca da necessidade de gestão. Tanto que a resolução número 4 do CNJ foi a resolução que criou o Sistema Nacional de Estatísticas do Poder Judiciário. A 1, 2 e 3 foram questões de organização interna, mas a 4ª foi a que criou o Sistema Nacional de Estatísticas. Por quê? Sem as estatísticas, sem esses números que podem parecer chatos, nós não nos conhecemos. A gente precisa conhecer o que nós fazemos. A gente precisa conhecer a quantidade de processos que estão sob nossa responsabilidade. A gente precisa conhecer quanto tempo esses processos duram para terminar. O que eu estou fazendo para esses processos terminarem, claro, da melhor maneira possível? O que eu estou fazendo para conseguir julgar aquele conflito num tempo razoável? Então,
o Sistema Nacional de Estatísticas do Poder Judiciário, que é representado basicamente pelo relatório Justiça em Números, ele foi o primeiro passo. Até essa data, até 2005, a maior parte dos tribunais não conhecia, não se media, não tinha ideia, né, do que estava sob sua responsabilidade. Esse autoconhecimento é um elemento básico para a gestão. Então, esse primeiro passo de se autoconhecer é essencial para a gestão. Um passo que foi dado pelo CNJ com esse levantamento estatístico. E a primeira coisa foi saber quantos processos. Os senhores podem ver que o relatório Justiça em Números é um relatório basicamente quantitativo. Ele mostra, né, o volume de casos, o volume de despesas. É claro que é uma maravilha, uma riqueza muito grande para qualquer pesquisador poder fazer inferências a partir desses números, poder fazer comparações com esses números, poder criar, quem sabe, novos indicadores. Eu trouxe aqui, nessa apresentação inicial, os indicadores básicos do relatório, mas, a partir daí, a gente pode extrapolar para várias outras coisas. E é interessante ver algumas comparações, né, quanto os gastos de um tribunal em relação a outro, né, o número de processos de um tribunal em relação a outro. É sempre bom se autoconhecer, podendo se comparar com outras experiências. Essa é a ideia desses relatórios. Mas precisava de mais uma informação, pelo menos, né, de quem são esses processos. Quem está por detrás desses 102 milhões de processos que tramitaram, né, no Judiciário em 2015? Quem está por detrás desses processos? E aí, foi importantíssimo na nossa gestão, Lúcio, na gestão do ministro Peluso, né, quando nós estávamos lá, nós insistimos para que o ministro Peluso, né, divulgasse esse relatório. Esse relatório estava travado lá no CNJ, não é uma invenção da nossa época, isso foi imaginado pelo ministro Nelson Jobim, né, mas nunca foi tirado do papel, nunca tiraram esse relatório do papel. Não bastava mais para a gente saber quantos processos existiam, quantas sentenças a gente dava, né, qual era o custo. Tinha que saber quem está por detrás desses processos. Né, vamos atribuir as responsabilidades para quem tenha também essas responsabilidades. E aí nós insistimos e o ministro Peluso divulgou, né, em 2012, esse relatório dos maiores litigantes. E, nacionalmente, olha o que apareceu. Nacionalmente, né, o relatório se chama, preste atenção, 100 maiores litigantes. O ministro Jobim imaginava que ele ia ter uma lista dos 100 maiores litigantes. Quando apareceram os resultados do relatório, se verificou que estava muito longe de precisar de 100, bastavam 10. Né? E são esses aí, eu coloquei aqui 6 setores, nem 6, 5, né? 5 setores que são os maiores litigantes nacionais no judiciário. O setor público federal, né, responde por 38% de todos esses processos que estão em tramitação. 38% é muita coisa. Se a gente somar com os outros 38% dos bancos, né, a gente tem mais de 3/4 desse volume de processos só em 2 setores. Isso não diz muito? Diz muito, né? Diz bastante. Né? Então, quando esse relatório saiu, né, foi importante para que se chamasse a atenção de que a sociedade como um todo, né, a sociedade civil, né, o próprio governo, né, também tem uma parcela de responsabilidade, também tem que ser chamados, né, a auxiliar na solução desse problema que nós vivemos, que é a litigiosidade. Eles são partícipes fundamentais nessa litigiosidade, nesse número. Né? Eles são personagens principais, digamos assim, desse nosso drama diário que nós vivemos nos nossos gabinetes, nos nossos cartórios. E eles tinham, então, que ser chamados, né, para discutir conosco essas soluções. Então, vou apresentar um pouquinho também desses números. Esses são os nacionais, envolvem o setor público federal, como eu falei, os bancos. O setor público estadual também tem um número significativo dentro desses
processos, desses 102 milhões de processos, o setor de telefonia, o setor público municipal e outros, né, mais. Então, isso aqui a gente já chegou à conclusão. Na Justiça Estadual, acho que não é o caso de falar aqui, mas 54% dos processos na Justiça Estadual são referentes aos bancos, por exemplo. Um só setor ocupa metade, né, dos processos em tramitação na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, isso é mais natural, né? A Justiça Federal, pela sua própria competência, né, o setor público federal tem que ter realmente uma maior participação, tem aí 77%, mas ainda sofre muito com os bancos, né, com os conselhos profissionais. E a Justiça do Trabalho. Quando eu fui fazer essa plotagem para esse gráfico, a Justiça do Trabalho é mais difícil, porque na Justiça do Trabalho, vejam só, 90% dos processos em tramitação estão pulverizados. Estão pulverizados. É muito difícil identificar um setor específico responsável por esse volume de processos. O setor público federal, os bancos têm uma pequena parcela, mas vejam só, todos esses setores somados não dão 10%, né, dos processos na Justiça do Trabalho. É por conta da própria natureza da competência da Justiça do Trabalho, por conta da pulverização das reclamações trabalhistas, né, que são individualizadas ao extremo, né, esse gráfico mostra esse tipo de peculiaridade. Tá, então, agora, e o próximo passo? Lúcio, já estou terminando. E o próximo passo? Qual é o próximo passo? Nós tentamos dar esse próximo passo lá no CNJ. Não conseguimos, não deu tempo. Né? Mas qual é o próximo passo? Primeiro, nós identificamos quantos processos eram, identificamos de quem eram esses processos. O que precisava fazer agora? Vamos identificar o que tem nesses processos. Que causas estão sendo levadas a juízo para dar esse número grande de processos? Que conflitos estão por detrás desse processo? A gente começou a tentar uma série de convênios com a Anatel, por exemplo, para identificar as reclamações. A importância do processo eletrônico, por isso que eu trouxe esse número a respeito dos processos eletrônicos, a importância do processo eletrônico é que, se bem alimentado o banco de dados, ele vai nos informar perfeitamente que tipo de problema está por detrás desse processo. Porque basta para os senhores dizerem que trata-se de uma reclamação trabalhista, não adianta muito. Basta dizer para um juiz de direito que não, são ações de indenização, responsabilidade civil. 99% são, não me diz nada. Eu tenho que saber quais são os problemas que estão levando aqueles setores a litigarem, quais são os problemas que estão levando as pessoas a litigarem contra aqueles setores. Se eu identificar isso, o que eu posso fazer? E é uma medida concreta. O CNJ poderia, né, os tribunais podem, junto com os seus governos, junto com a União, junto com as empresas que fiscalizam as atividades, junto com os órgãos que fiscalizam as atividades das empresas, né, das concessionárias, nós podemos estabelecer metas de julgamento, metas de solução de determinados problemas. O problema que aflige um usuário de telefonia e que está repercutindo em milhares, às vezes milhões de consumidores, pode ser resolvido nem por uma ação coletiva, que aqui no Brasil não tem funcionado, mas pode ser resolvido por meio de uma ação administrativa da agência que tem competência e deveria zelar para evitar esses problemas. No âmbito da Justiça do Trabalho, me desculpem, eu não sou nem perto, não conheço quase nada do processo do trabalho ou do direito do trabalho em geral, mas eu imagino que pode acontecer de um grande setor, né, começar a ter um problema específico com seus empregados, que leve a uma enxurrada de ações específicas sobre determinado ponto, né? Aquilo pode ser identificado por um órgão de fiscalização, antes mesmo do ajuizamento das ações. Então, esse tipo de autoconhecimento, esse tipo de reconhecimento do que se faz, por que se faz e como se faz, é essencial para a gente poder
gerir, para a gente poder se administrar, para a gente poder melhorar, para a gente poder se implementar, não só como pessoas, mas como instituições. E, é claro, se a gente não puder depender, a gente não puder contar com essas agências, com essas empresas, esses órgãos de fiscalização, a gente está fazendo a nossa parte. Agora, o que a gente está fazendo? O que o Judiciário está fazendo? Está fazendo esforço de conciliação. O CNJ deu uma grande guinada e conseguiu realmente colocar na pauta da sociedade o problema da mediação e da conciliação. E eu digo, será que isso vai resolver? Não, uma coisa só não vai resolver. O brasileiro tem mania de achar que vai ter uma solução mágica que vai dar solução para tudo. Mas não é assim. Acho que a gente tem que implementar cada um desses instrumentos, implementar cada uma dessas técnicas para conseguir realmente atacar esse problema da litigiosidade. Os senhores vão ouvir dizer aqui, ou já devem ter ouvido dizer aqui, a litigiosidade não vai diminuir, ela vai aumentar muito. O Brasil vai voltar a crescer se Deus quiser, e vai voltar, porque a economia do Brasil não permite que ela não volte a crescer, e os processos vão começar a crescer de novo. Os casos novos vão começar a aumentar. Quanto maior a riqueza de uma sociedade, maior a sua litigiosidade. Ainda mais quando ela não tem instrumentos, né, da própria sociedade civil que permitam a solução dos conflitos. Uma sociedade que depende somente do judiciário para resolver os seus conflitos vai realmente, né, abarrotar esse judiciário, vai realmente falir esse sistema judiciário. Então, ou a gente consegue tratar com esses outros responsáveis por esse grande número de processos, ou a gente vai ficar tratando os nossos instrumentos, usando os nossos instrumentos de conciliação e mediação e multiplicação de servidores, de juízes, mas, na verdade, a gente nunca vai ter uma solução definitiva. A conciliação e mediação, a Justiça do Trabalho mostra. Seria ótimo se eu tivesse um índice de 40% de conciliação no judiciário como um todo, imagina. Se eu pudesse ter desses 102 milhões de processos, 40 sendo resolvidos por conciliação, é ótimo. Né? Mas a nossa ideia, a ideia do CNJ, a ideia por detrás desse planejamento de gestão, é que isso não seja preciso. É que a gente tenha que lidar pela conciliação e mediação, que alcança índices de 50%, dos processos que entrem, dos 10, 20, 30, vá lá, milhões de processos que tramitem efetivamente no judiciário, e não 100 milhões. Por quê? Porque a gente tem a esperança de que esses conflitos sejam resolvidos de outra maneira, né, e sejam tratados e fiscalizados pelos órgãos que têm essa competência. Os senhores podem ver, não existe uma solução mágica, né? É muito trabalho e há muita atuação em conjunto com quem tem a responsabilidade por isso. Senhores, era essa a mensagem, se é que eu posso chamar assim, que eu gostaria de trazer. Tá? Espero que esses números, né, influenciem, ajudem, né, a gente se conhecer melhor, o judiciário se autoconhecer e ajudem a dar um impulso, né, na gestão e na melhor utilização de todos os nossos recursos, inclusive os nossos próprios conhecimentos. Tá? Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui.